Deus, eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Vamos fazer a nossa proclamação de fé? Vamos juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode se assentar no seu lugar. Abra sua Bíblia comigo no livro de segundo livro de Reis, no capítulo 20, a partir do versículo 1. Segundo livro de Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Por este tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi as suas orações, vi as suas lágrimas, e eis que vou curá-lo. E ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos na sua vida, e livrá-lo-ei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Pai, no nome de Jesus, eu te apresento a tua bendita palavra. Pai, eu te apresento a minha vida nessa noite. Pai, me enche da tua graça, da tua intrepidez. Pai, eu quero ministrar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ministrar através da minha vida. Usa a minha vida nessa noite. Abençoa a tua igreja, no nome de Jesus. Irmãos, um texto muito conhecido da palavra do Senhor. O Senhor manda Isaías dar um aviso para Ezequias: conserta a sua casa, porque certamente morrerás. Nós sabemos, irmãos, quanto tempo nós temos de vida, mas Deus me deu essa palavra para ministrar para mim e para cada um de nós aqui nessa noite. E uma pergunta para mim e para você: como está a sua casa hoje? Não simplesmente casa, família, mas casa, coração, casa, família também. Como tem andado a sua vida espiritual? Ezequias era um homem íntegro diante de Deus. Ezequias tinha autoridade, era um homem com autoridade de Deus, usado, um rei exemplar. Mas um dia a enfermidade chegou até ele. Então Deus manda Isaías avisar para ele: conserta a sua casa. Mas nem todos nós, irmãos, temos esse privilégio. O nosso dia pode chegar de uma hora para outra. A Bíblia diz aqui, irmãos, que Ezequias, quando recebe essa notícia, a Bíblia diz que ele vira, começa a orar, começa a clamar ao Senhor chorando. Eu tento imaginar a aflição daquele homem. Mas a Bíblia diz que antes de Isaías sair do pátio, Deus dá uma palavra para Isaías: volta lá e fala com ele. Eu ouvi o seu clamor, eu vi as suas lágrimas, e eu vou te curar. Eu vou te acrescentar 15 anos à sua vida. O que mostra, irmãos, que o Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Ele conhece as nossas lágrimas.
Pode ser que tenha pessoas me ouvindo aqui, irmãos, que tem sofrido, que tem chorado, que tem clamado. Talvez você não tenha entendido, não tenha ouvido uma resposta do Senhor. Mas a Bíblia nos garante aqui, irmãos, que o Senhor, Ele ouve a nossa oração. O Senhor, Ele vê as nossas lágrimas. A sua lágrima não é em vão, irmão. Deus tem ouvido o seu clamor. Ezequias, irmãos, ele tinha essa oportunidade. Volta aqui no capítulo 18. No capítulo 18, segundo Reis, no capítulo do versículo 1. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi seu pai havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas, derrubou os postes da deusa Assirá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã até aqueles dias e queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor seu Deus, Israel, de maneira que não houve ninguém como ele, nem antes e nem depois. Ele era o melhor rei de Judá. Mas a morte, a notícia ruim, chegou na casa dele. Irmãos, e um texto desse, ele traz para mim e para você reflexão. Qual que é a palavra de Deus, a opinião, aquilo que Deus sabe de mim e de você? Porque existe, irmãos, uma diferença entre reputação e realidade. Talvez a sua reputação na igreja pode ser até boa, mas qual que é a opinião de Deus? Aquilo que Deus sabe sobre a sua vida e que você também sabe. O próprio Deus, Ele conhecia a vida de Ezequias. Tanto que Ezequias, quando ora, quando chora, quando clama, imediatamente Deus responde. Mas você também é filho do Senhor. Nós fomos, irmãos, comprados por um preço de sangue. O Senhor, Ele ouve também a nossa oração. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos tornamos filhos. E o Pai ama o Filho, irmãos. Ainda que tenha alguma coisa na sua vida que precisa ser consertada, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer, sabe o que? Conserta a sua casa. Conserta a sua casa, porque Deus tem uma vida abençoada para você. O Senhor manda o profeta voltar para Ezequias, avisando para ele que acrescentaria 15 anos de vida para ele. Eu tento imaginar, irmãos, que mesmo mediante essa história, Ezequias enfermo, sabendo que poderia morrer, aquilo mexeu muito com o coração dele. E vai agora no versículo 12, segundo Reis, capítulo 20, versículo 12. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros, lhe mostrou toda a sua casa, tesouro, prata, ouro, as especiarias, o óleo fino, seu arsenal e tudo o que havia dos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. E sabe uma mensagem, irmãos? Cuidado com o momento de fragilidade. Fragilidade emocional. Aquele momento que você está machucado com a sua esposa, aquele momento que você está machucado com o seu filho,
Aquele momento que você está machucado, talvez até na igreja. Aí você chega na sua casa, comenta tudo que aconteceu, até um problema que você teve no ministério. O seu filho fica chateado. Quando ele cresce, ele não quer ir na igreja. Porque no momento de fragilidade, você abriu a guarda, você falou coisa que não precisava. Ezequias era um homem íntegro diante de Deus, com uma vida irretocável diante de Deus. Mas no momento de fragilidade, aquele homem, ele tinha um bom relacionamento com todo mundo. Então aquele pessoal, o rei da Babilônia, manda para ele um presente, uma carta, dando talvez um tapinha nas costas dele, falando: não, você é um homem bom, eu soube que você estava doente. E a Bíblia diz que Ezequias começa a abrir a guarda, mostrando o tesouro, mostrando o ouro, mostrando o arsenal, mostrando tudo que ele tinha. Sabe, irmãos, eu comparo essa palavra com aquela esposa que, quando está chateada com o marido, procura uma amiga, uma pessoa e fala tudo, fala coisa que precisa, coisa que não precisa, abrindo a guarda, expondo a família. Ou talvez o marido que faz isso, junto com os amigos, defamando a esposa, defamando o filho, deixando tudo vulnerável para o inimigo. Toma cuidado, irmãos, com o momento de fragilidade. Toma cuidado com o momento do desemprego. Toma cuidado, irmãos, com o momento que você estiver fraco na fé. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com quem que você desabafa. Cuidado com o tipo de coisa que você fala. Versículo 14. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e disse: o que aqueles homens disseram, de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante da Babilônia, e era mentira. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que havia no palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Ezequias, o homem de Deus, o profeta, quando fica sabendo aquilo que Ezequias tinha feito, ele volta para representar Ezequias, falando para ele: Ezequias, o que você está fazendo? O que é isso que você está fazendo? De onde que vieram esses homens? O que você falou para eles? Já era tarde, irmãos. A resposta de Ezequias: eu mostrei tudo, profeta. Eu mostrei até o que não era para mostrar. Eu falei o que não era para falar. Talvez dentro da sua casa, irmãos, na hora de você corrigir o seu filho, você falou também coisa que não era para falar. Talvez na hora da briga com o marido, com a esposa, você falou coisa que não era para falar na hora da raiva. Cuidado com o momento de fragilidade. Pensa na hora de falar. Não sai falando tudo não, irmãos. Versículo 15, versículo 16. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isso é tudo que os seus pais ajuntaram até os dias de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Consequência, irmãos, do momento de fragilidade. Ezequias, um homem íntegro diante de Deus, íntegro diante dos homens, por causa do momento de fragilidade, abriu a guarda, falou tudo. Agora o profeta Isaías volta. Não tinha como, irmãos, fazer ele engolir aquelas palavras. Tem coisa que nós falamos, irmãos, no momento da raiva, achamos que falamos e passou. Vigie, irmãos. Muitas vezes ofendemos pessoas, magoamos. Ainda que você vai pedir perdão, que nós temos a proposta de pedir perdão,
mas liberamos a palavra. Toma cuidado na hora de falar. Versículo 18: alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos do palácio do rei da Babilônia. Sabe o que Isaías estava falando aqui, irmão? Escravidão, por causa do momento de fragilidade. Palavra liberada que não era para ser liberada, guarda aberta, mostrando tudo. Aquilo chamou a atenção, irmãos. Ezequias era um homem íntegro diante de Deus, um homem próspero. Então tudo que ele colocava as mãos, Deus prosperava. Então ele tinha muito ouro, muita prata, muito arsenal. Ele tinha uma vida muito abençoada. Mas aquilo chamou a atenção dos inimigos. E agora os inimigos sabiam tudo que Ezequias tinha dentro da casa dele. Ele se tornou um rei vulnerável para o ataque do inimigo. Versículo 19: então Ezequias disse a Deus, a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Ezequias, irmãos, ele nem negou nada. Ele sabia que aquele homem era o profeta de Deus. Ele sabia que ele tinha feito errado. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, irmãos. Talvez você já errou tanto na sua casa, já falou tantas coisas. Mas assim como Deus falou através do profeta com Ezequias: conserta a sua casa. Eu não sei quanto tempo nós temos, irmãos, para consertar a nossa casa. Eu sei que nós temos hoje. Deus tem uma palavra de conserto para mim e para você hoje. Amanhã eu não sei. O profeta falou para Ezequias: arruma sua casa. Ele teve 15 anos. Mas vai comigo no capítulo 21, no versículo 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Hefzibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal. Fez um poste à deusa Assirá, como que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares de todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou o filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, tratava com médios, feiticeiros, fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Irmão, presta atenção nessa palavra. Deus manda o profeta falar com Ezequias: conserta a sua casa, porque certamente morrerá. Ezequias chora, clama. Deus manda o profeta voltar, dá a ele mais 15 anos de vida. Mas agora a Bíblia diz aqui, irmãos, que Manassés, filho de Ezequias, aos 12 anos de idade reina. O que mostra, irmãos, que quando Deus dá aquela palavra para Ezequias, esse menino nem era vivo ainda, nem era nascido. Mas agora uma pergunta para mim e para você, mediante a palavra de Deus: Ezequias consertou a casa dele? O tempo que nós temos é hoje, irmãos. A nossa escolha
ela afeta diretamente. Eu como homem, afeta a minha esposa, afeta as minhas filhas, a minha geração, os meus netos, bisnetos, uma geração que talvez eu nem vou conhecer. A nossa decisão afeta a nossa geração, irmãos. O que você quer para o seu filho, para a sua filha, para a sua descendência? O que você quer para as pessoas que te seguem como exemplo? Ezequias era um homem íntegro diante de Deus. Não estou falando nada de salvação, irmãos, que eu acredito que Ezequias foi um homem salvo, porque ele tinha comunhão com Deus. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Talvez você tenha feito coisa certa aos olhos do Senhor, mas qual é o legado que você tem deixado para a sua futura geração? Como você tem conduzido a sua casa? Como você tem conduzido a sua família? Se o Senhor te chamar hoje, você deixa um legado? Você está preparado? Se o Senhor te chamar hoje, como é que está a sua casa espiritual? Como é que está a sua vida com Deus? Segundo Reis, capítulo 25, versículo 1. Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e sitiaram a cidade, e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Irmãos, uma história, gerações que poderiam ter sido tudo diferente. Agora, um tempo depois da morte de Ezequias, uma geração de filhos, netos, talvez bisnetos, que fazia tudo o oposto daquilo que Ezequias fazia. Agora Nabucodonosor, ele entra na cidade de Israel, domina tudo, e começa uma escravidão, irmãos, que durou 70 anos. A nossa decisão, irmãos, como líder da família, como líder de célula, como líder no trabalho, influencia diretamente as pessoas que nos cercam. Qual é o legado que você vai deixar, irmãos? Se Jesus voltar hoje, você está preparado para deixar um legado? Mas vai comigo no livro de Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 1. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio, a respeito de Jerusalém, e eles me responderam: o restante, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, os seus portões foram destruídos pelo fogo. Neemias, irmãos, vivendo um momento, ele também estava exilado, um exílio que tinha começado por causa do erro daquelas pessoas, daqueles filhos, que fizeram coisas que eram errado diante do Senhor. Mas agora Deus tinha um propósito de libertar o povo de Deus, e o Senhor levanta Neemias, e eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Eu não sei o que precisa ser mudado na sua casa, na sua família, mas Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele te levanta para fazer a diferença na sua família.
A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor não repreende para sempre. Se nós nos humilharmos diante do Senhor, se nós arrependermos dos nossos maus caminhos, o Senhor muda a nossa sorte, o Senhor muda a nossa história. Não importa a posição que você ocupa hoje, não importa nem se você chegou aqui, irmãos, cheio de pecado. Deus pode mudar a sua vida, a sua história hoje. Depende da nossa posição diante do Senhor. Quero convidar os irmãos do louvor. Versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, e eu espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardar os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Olha o que Deus está falando aqui, irmãos. Olha o que Neemias está orando para Deus, usando a palavra. Eu sei, Neemias falando com Deus, eu sei que se nós pecarmos, o Senhor vai até destruir a nossa geração. Mas se nós voltarmos, a tua palavra nos garante que ainda que estejamos todos espalhados, o Senhor ainda tem uma promessa para nós. O Senhor ainda vai ajuntar a nossa família, ajuntar o nosso povo. Talvez pode ter pessoas da sua família, irmãos, totalmente desgarrado, fora dos propósitos, dos caminhos do Senhor. Mas Neemias aqui orando, declarando a palavra para Deus. Foi Deus que prometeu isso para Moisés. Ainda que as pessoas estejam fora dos caminhos do Senhor, mas se voltar para Deus. E ele continua dizendo: estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. E eu quero ministrar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ainda que você tenha pecado, nós ainda somos filhos. Nós ainda somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Fique de pé no seu lugar.